Eu nunca pensei que as palavras "saia daqui" pudessem soar tão frias vindas da boca do meu próprio filho. Mas lá estava eu, aos 62 anos, parada na sala da casa que chamei de lar por 35 anos, ouvindo Carlos falar comigo, como se eu fosse uma estranha que havia extrapolado o tempo de visita. A chuva tamborilava nas janelas com o mesmo ritmo incessante que ecoava no meu peito há meses. Um lembrete constante de que as tempestades não pedem licença antes de chegar. Eu agarrava minha velha mala marrom, a mesma que eu carreguei quando me mudei para esta casa pela primeira vez como uma jovem noiva, cheia de sonhos e esperança. Agora, ela guardava os restos de uma vida que, de alguma forma, havia se tornado um inconveniente para a pessoa que eu mais amava neste mundo. "Você não está me ouvindo, mãe", disse Carlos, sua voz carregando aquele tipo particular de impaciência, reservada para pessoas que já se decidiram e estão cansadas de fingir que se importam com seus sentimentos. "Já te disse 3 vezes. A casa precisa de uma reforma e você está sempre no caminho. Ou você encontra outro lugar para morar, ou amanhã eu começo a procurar asilos." A maneira como ele disse asilos me deu arrepios. Não porque eu tivesse medo de envelhecer, mas porque ele falava em me descartar com a mesma indiferença casual que usaria para discutir o que fazer com um móvel antigo, que não combinava mais com a decoração dele. Eu queria lembrá-lo das noites que passei ao lado da cama dele quando tinha 8 anos, ardendo em febre, quando o pai dele já havia nos deixado e não havia mais ninguém para vigiar. Eu queria contar a ele sobre os turnos duplos que eu trabalhava na fábrica de tecidos, voltando para casa com os dedos tão duros de operar as máquinas que mal conseguia girar a maçaneta, tudo para que ele pudesse ter o material escolar e as roupas que outras crianças nem davam valor. Em vez disso, fiquei em silêncio, observando meu único filho, o bebê que carreguei por 9 meses, a criança cujos joelhos ralados eu beijei para sarar, o adolescente com quem ajudei na lição de casa, mesmo quando minha própria educação tinha sido interrompida por circunstâncias fora do meu controle. Olhar para mim como se eu fosse nada mais do que um obstáculo para os planos dele. A casa ao nosso redor parecia diferente agora, transformada de um lar em um imóvel para investimento que precisava ser otimizado para o lucro máximo. Carlos estava trabalhando na construção civil há 15 anos, e seu sucesso trouxe consigo uma nova linguagem de metragem quadrada e valor de mercado que parecia não deixar espaço para sentimentalismo ou para as realidades confusas do apego humano. Ele se casou com Sofia há 3 anos, uma mulher 10 anos mais nova que sorria para mim durante os encontros de família, mas fazia comentários sutis sobre dar uma repaginada e modernizar, tudo o que a lembrava de que aquela casa existia muito antes de ela entrar em nossas vidas. Ela tinha opiniões sobre meus móveis, tão datados, ela diria com uma risada que era para suavizar a crítica, mas que de alguma forma a fazia cortar mais fundo. Sofia nunca disse nada diretamente cruel, mas ela havia aperfeiçoado a arte de fazer sugestões que pareciam ordens envoltas em falsa preocupação. "Você não acha que Márcia seria mais feliz em algum lugar com pessoas da idade dela?" Ela perguntava a Carlos enquanto eu estava ali, como se a minha presença tivesse se tornado tão insignificante que eu poderia muito bem ser invisível. O pior nem era a falta de respeito. Era ver meu filho concordar, balançando a cabeça em aceitação das avaliações sobre a minha vida e as minhas necessidades, feitas por alguém que me conhecia há 3 anos. Enquanto ele me conhecia há 34. Ele havia se tornado um estranho que por acaso compartilhava meu sobrenome e minhas memórias, mas nenhum dos meus valores ou da minha compreensão do que significava família. Eu me lembrava do Carlos que costumava me trazer flores que ele colhia no jardim da vizinha quando tinha 5 anos, apresentando-as com o sorriso orgulhoso de quem acreditava que sua mãe merecia coisas bonitas. Eu me lembrava do adolescente que me defendia quando o pai dele aparecia bêbado, exigindo dinheiro e fazendo ameaças que era covarde demais para cumprir quando estava sóbrio. Onde estava aquele garoto agora? Quando ele havia se transformado neste homem que podia olhar para a mãe envelhecendo e ver apenas um inconveniente que precisava ser gerenciado com a eficiência de uma transação comercial. O silêncio se estendeu entre nós como um abismo que vinha se alargando por meses,
sem que nenhum de nós o reconhecesse. Lá fora, a chuva continuava seu ataque às janelas, e me peguei imaginando se era assim que era a sensação de afogamento. Não o dramático engasgo em busca de ar que os filmes mostram, mas esta pressão lenta e constante no peito que tornava cada respiração um esforço. Eu te criei sozinha. Finalmente disse, minha voz mal audível. Não porque eu estivesse tentando ser dramática, mas porque falar mais alto poderia ter estilhaçado o que restava da minha compostura. Depois que seu pai nos deixou, éramos só nós dois. Pensei que isso significasse alguma coisa. Carlos passou a mão pelo cabelo. O mesmo gesto que ele fazia quando era criança ao tentar evitar a responsabilidade por algo que havia quebrado. Era diferente, mãe. Isso foi naquela época. As coisas mudam, as pessoas crescem. Eu tenho a minha própria família para pensar agora. A própria família dele. Como se eu tivesse sido rebaixada de membro da família para alguma outra categoria que vinha com menos direitos e considerações. Como se 34 anos de amá-lo, apoiá-lo, sacrificar-me por ele tivessem expirado como uma garantia que não era mais válida. Olhei ao redor da sala mais uma vez, absorvendo as paredes que haviam testemunhado cada marco da nossa vida compartilhada. O canto onde Carlos deu os primeiros passos, cambaleando entre o sofá e os meus braços estendidos. O ponto perto da janela onde montávamos o trem elétrico dele em todas as manhãs de Natal, nós dois sentados no chão de pijama, construindo trilhos elaborados que seriam desmontados e reconstruídos uma dúzia de vezes antes que as festas acabassem. A mesa da cozinha onde eu o ajudava com a lição de casa, onde fazíamos incontáveis refeições juntos, onde eu o ouvia ensaiar discursos para apresentações escolares e reclamar de professores que não entendiam a genialidade dele. Tudo isso agora reduzido a espaço que precisava ser otimizado, e reformas que aumentariam o valor do imóvel. Minha mala parecia mais pesada do que deveria, carregada não apenas com roupas e produtos de higiene, mas com a percepção esmagadora de que o lar não é um lugar. São as pessoas que fazem você se sentir pertencente. E eu estava aprendendo, aos 62 anos, que o pertencimento podia ser revogado sem aviso ou apelo. A chuva não dava sinais de parar, nem a fria determinação nos olhos do meu filho. Eu estava prestes a descobrir que, às vezes, as pessoas que mais nos ferem são aquelas que amamos por mais tempo, e que, às vezes, o fim de uma história é apenas o começo de outra. Mas eu ainda não sabia disso. Tudo o que eu sabia era que o garoto que criei para ser gentil e grato havia se transformado em um homem que podia olhar para as lágrimas da mãe e sentir apenas alívio por seu problema estar prestes a se resolver. Peguei minha mala e caminhei em direção à porta, sem saber que aquele momento de abandono me levaria a algo que eu nunca ousei sonhar ser possível. Uma vida onde eu era valorizada, respeitada e onde finalmente entendia que merecia muito mais do que jamais havia me permitido desejar. Os degraus da varanda estavam mais frios do que deveriam em abril, mas, novamente, tudo parecia diferente quando você percebia que sua própria carne e sangue podiam descartá-la como o jornal de ontem. Sentei ali com minha mala ao lado, observando a chuva criar pequenos riachos que levavam embora as pétalas caídas da cerejeira que Carlos e eu plantamos juntos quando ele tinha 12 anos. Ele estava tão animado com aquela árvore, medindo seu crescimento toda semana, convencido de que observá-la de perto a faria crescer mais rápido. "Mãe, olha! Nasceu folha nova!" Ele gritava, me arrastando para fora para testemunhar o que ele considerava um progresso milagroso. Agora, a árvore se elevava sobre a casa, 12 metros de madeira sólida e beleza sazonal, mas o garoto que a plantou com tanta esperança havia se transformado em alguém que podia assistir a mãe sentada na chuva sem se sentir compelido a convidá-la de volta para dentro. Através da janela da sala, pude ver Sofia se movendo, já reorganizando os móveis como se a minha presença tivesse sido a única coisa a impedi-la de fazer as mudanças que vinha planejando há meses. Ela carregava um abajur de um lado para o outro da sala, estudando o efeito com o olhar crítico de alguém que estava fazendo testes de cenário para uma revista de decoração. Carlos estava atrás dela, balançando a cabeça em aprovação a cada ajuste.
E percebi com uma clareza nauseante que aquele momento havia sido coreografado muito antes da conversa de hoje. Eles estavam planejando a minha remoção, da mesma forma que outras pessoas planejavam roteiros de férias, discutindo logística, cronometragem e a maneira mais eficiente de alcançar o resultado desejado. Pensei nos jantares de domingo que preparei por 3 anos, aprendendo as preferências de Sofia, acomodando as restrições alimentares dela, fingindo não notar quando ela fotografava as refeições que passei horas preparando para postá-las nas redes sociais, como exemplos de tradições de família que ela estava mantendo. Ela nunca se ofereceu para ajudar na cozinha ou na limpeza, mas era certamente rápida em levar o crédito pela atmosfera de harmonia doméstica que o meu trabalho havia criado. A chuva ensopou meu suéter, mas eu não conseguia me mover. Mover-se significaria aceitar que isso estava realmente acontecendo, que a vida que construí naquela casa havia realmente acabado. Eu havia pintado todos os cômodos, plantado todas as flores do jardim, substituído todas as luminárias quebradas com minhas próprias mãos e meu próprio dinheiro. Aquela casa continha 35 anos da minha vida, e agora eu deveria simplesmente ir embora como se nada disso importasse. Um carro passou, seus pneus sibilando contra o asfalto molhado, e me peguei imaginando o que o motorista via. Apenas uma velha sentada na chuva com uma mala, ou alguém cuja história valia a pena ser entendida. Provavelmente o primeiro. A sociedade havia treinado as pessoas a desviarem o olhar de cenas desconfortáveis, a presumir que o sofrimento visível era, de alguma forma, merecido, ou poderia ser facilmente remediado, se a vítima apenas se esforçasse mais. Minha vizinha Dona Lúcia apareceu na janela dela, o rosto vincado de preocupação ao notar minha situação incomum. Éramos vizinhas há 22 anos, compartilhando dicas de jardinagem e copos de açúcar emprestados, mas não o tipo de amizade que se estendia à intervenção em crise. Ela acenaria, perguntaria sobre minha saúde, elogiaria minhas rosas, mas nunca cruzamos a linha do território pessoal que poderia exigir que ela se envolvesse em drama familiar. Eu a observei hesitar atrás da cortina, provavelmente debatendo se o meu assunto era problema dela, se oferecer ajuda poderia criar complicações que ela não estava preparada para lidar. Depois de alguns minutos, o rosto dela desapareceu da janela, e eu entendi. Todo mundo tinha seus próprios problemas, suas próprias famílias para se preocupar. Eu não podia culpá-la por escolher cuidar da própria vida quando se envolver poderia tornar a vida dela mais complicada. A porta da frente se abriu atrás de mim e, por um momento, meu coração saltou com a esperança de que Carlos tivesse voltado a si, que tivesse percebido o que estava fazendo e quisesse se desculpar. Em vez disso, Sofia apareceu, carregando um pequeno guarda-chuva e exibindo o tipo de expressão preocupada que as pessoas praticam na frente do espelho antes de dar uma notícia ruim. Márcia, ela disse, a voz pingando falsa simpatia. Você vai ficar encharcada aqui fora. Você não acha que deveria ligar para alguém? Talvez aquela sua amiga da igreja, a Dona Carmen? Ela estava se referindo a Dona Carmen, uma mulher na casa dos 70 que morava em um apartamento minúsculo do outro lado da cidade e sobrevivia com uma aposentadoria que mal cobria os remédios. A sugestão de que eu pudesse me impor a alguém em circunstâncias piores que as minhas revelava tudo o que eu precisava saber sobre a compreensão de Sofia sobre amizade, lealdade e decência humana básica. Estou pensando, respondi, sem me dar ao trabalho de olhar para ela. A última coisa que eu queria era ver o rosto dela fingindo preocupação, enquanto os olhos calculavam quanto tempo levaria para eu desaparecer completamente da vida dela. Bem, você não pode ficar aqui a noite toda, ela continuou, como se fosse a proprietária e eu fosse alguma moradora de rua que havia invadido a propriedade dela. Não é seguro, e os vizinhos vão começar a fazer perguntas. Os vizinhos fazendo perguntas. Essa era a verdadeira preocupação dela. Não a minha segurança ou conforto, mas a possibilidade de que o meu sofrimento público pudesse refletir mal na reputação dela na comunidade. Ela queria que eu fosse embora, mas queria que a minha remoção fosse limpa e silenciosa, sem cenas emocionais confusas que pudessem fazer as pessoas pensarem mal da família do marido. Carlos está preocupado com você,
Ela acrescentou. Embora eu notasse que ele não estava preocupado o suficiente para vir até aqui e expressar essa preocupação diretamente. Ele acha que talvez você devesse ficar em algum lugar temporariamente enquanto descobre seus próximos passos. Temporariamente. Próximos passos. A linguagem dos consultores de negócios aplicada à destruição de um relacionamento familiar. Tudo tinha que ser reformulado em termos que fizessem a crueldade soar razoável, que transformassem o abandono em planejamento estratégico para benefício mútuo. Finalmente, olhei para ela. Esta mulher que se inseriu na minha família e lentamente envenenou o relacionamento entre meu filho e eu, com sugestões que sempre soavam úteis, mas que de alguma forma sempre resultavam em eu me sentir menor, menos importante, mais descartável. Ela estava ali sob seu guarda-chuva, perfeitamente seca e perfeitamente confortável, esperando que eu facilitasse a vida dela, removendo-me da equação que ela queria resolver. Diga a Carlos, eu disse devagar, saboreando cada palavra antes de proferi-la, que eu o criei para ser melhor do que isso. Algo passou pelo rosto dela, talvez culpa, talvez irritação pela minha recusa em desempenhar o papel de fardo grato sendo gentilmente liberado da obrigação. Ela abriu a boca como se fosse responder, mas então pareceu pensar melhor e voltou para dentro, provavelmente para relatar ao meu filho que a mãe dele estava sendo difícil e irracional. A chuva continuou, mais forte agora, e percebi que ficar sentada ali não estava adiantando nada, exceto me deixar mais molhada e mais miserável. Mas para onde eu deveria ir? Eu tinha alguma poupança. Não muito, mas o suficiente para um quarto de hotel por algumas noites enquanto eu descobria o que viria a seguir. A ideia de entrar no saguão de um hotel com minha velha mala, parecendo exatamente o que eu era, uma velha sem teto sem ter para onde ir, fez meu estômago se apertar de constrangimento. Eu havia passado toda a minha vida adulta evitando situações que pudessem me fazer parecer necessitada ou patética. Trabalhei em turnos extras em vez de pedir ajuda, remendei roupas em vez de comprar novas, comi arroz com feijão por semanas a fio em vez de admitir que estava com dificuldades financeiras. A ideia de me tornar visível na minha própria situação de desespero parecia quase pior do que o próprio desespero. Mas ficar sentada na chuva não estava resolvendo nada, e eu podia sentir a temperatura do meu corpo caindo à medida que minhas roupas ficavam mais saturadas. Levantei-me, meus joelhos protestando depois de sentar no concreto frio por mais de 1 hora, e peguei minha mala. Parecia mais pesada agora, encharcada e desajeitada, como tudo o mais na minha vida havia se tornado. Enquanto caminhava em direção à rua, virei-me uma vez para olhar a casa que havia sido meu lar durante a maior parte da minha vida adulta. A luz amarela e quente que brilhava pelas janelas parecia convidativa e pacífica, o tipo de cena que faria os transeuntes pensarem no conforto da família e na segurança de pertencer a algum lugar. Eles não tinham ideia de que, lá dentro, 2 pessoas estavam provavelmente celebrando a remoção bem-sucedida de um obstáculo inconveniente para a vida perfeita delas. Eles não podiam ver que a mulher que se afastava na chuva havia dado tudo o que tinha para fazer daquela casa um lar, e que o filho dela estava jogando fora o amor de alguém que teria morrido por ele sem pensar 2 vezes. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que não poderia ficar onde não era bem-vinda. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é se remover de situações onde sua presença é tratada como um fardo em vez de um presente. A chuva não mostrou misericórdia, e nem minha família. O saguão do hotel cheirava a desinfetante industrial e flores artificiais. O tipo de lugar que cobrava por noite e não fazia perguntas sobre por que alguém poderia precisar de abrigo temporário às 7 horas de uma terça-feira chuvosa. O recepcionista atrás do balcão olhou para cima de seu celular com a expressão entediada de alguém que já havia visto todas as variações de desespero humano e havia aprendido a processá-lo sem envolvimento emocional. Quantas noites? Ele perguntou, seus dedos já se movendo em direção ao computador de registro, como se a minha resposta fosse irrelevante para a taxa que ele planejava cobrar. Só hoje à noite, eu disse, embora não tivesse ideia do que o amanhã traria
ou para onde eu poderia ir quando aquele tempo emprestado expirasse. Talvez mais. Ainda não tenho certeza. Ele citou um preço que me fez estremecer. Mais do que eu gastava em compras de supermercado em uma semana típica, por um quarto que provavelmente não havia sido reformado desde os anos 80. Mas eu entreguei meu cartão de crédito mesmo assim, porque a alternativa era dormir no meu carro ou caminhar pelas ruas até encontrar outro lugar que aceitasse meu dinheiro em troca de abrigo básico. O quarto era exatamente o que eu esperava. Toalhas finas, uma televisão que recebia 3 canais nitidamente e uma janela que dava para um estacionamento onde as pessoas iam e vinham sem fazer contato visual. Sentei-me na beira da cama e tentei processar o fato de que aquela caixa anônima era agora a coisa mais próxima que eu tinha de um lar. Saí de casa apenas com o que cabia em uma mala, o que significava que eu tinha 3 trocas de roupa, produtos de higiene básicos e os poucos itens que peguei sem pensar. Uma foto de Carlos na formatura do ensino médio, o rosto dele brilhando com a confiança de alguém que acreditava que o mundo estava cheio de oportunidades, esperando por ele para serem conquistadas. Olhando para ela agora, me perguntei quando ele havia parado de me ver como a pessoa que tornara aquelas oportunidades possíveis e começado a me ver como a pessoa que estava no caminho de coisas maiores e melhores. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto, e por um momento pensei que pudesse ser Carlos, talvez pedindo desculpas, talvez perguntando se eu estava segura. Em vez disso, era Sofia. Deixei algumas de suas coisas na varanda. Não queria que estragassem na chuva. Algumas das minhas coisas. 35 anos de posses acumuladas reduzidas ao que ela considerou valer a pena salvar do tempo. Eu me perguntei o que ela havia escolhido. Provavelmente itens que não tinham valor sentimental para ela, mas que ela pensava que poderiam ser úteis para mim em qualquer nova vida que eu fosse obrigada a construir do zero. As coisas que importavam, álbuns de fotos, as joias da minha mãe, a colcha que costurei à mão durante o primeiro ano de vida de Carlos, provavelmente foram consideradas tralha que precisava ser descartada eficientemente. Caminhei até a janela do hotel e olhei para o estacionamento, observando uma família carregar bagagem em seu carro. As crianças estavam discutindo sobre alguma coisa enquanto os pais se moviam com a eficiência prática de pessoas que viajavam regularmente, que tinham lugares para ir e pessoas esperando por elas. Elas pertenciam ao mundo das famílias normais, do tipo onde o amor não vinha com datas de validade e onde os pais idosos eram tesouros a serem valorizados em vez de fardos a serem gerenciados. A chuva finalmente havia parado, mas o asfalto ainda brilhava com a umidade que refletia as luzes do estacionamento em padrões quebrados. Tudo parecia distorcido e estranho, como se eu estivesse vendo o mundo através da água, como se eu tivesse sido submersa em circunstâncias que tornavam a vida normal impossível de navegar. Tentei ligar para minha prima Helena, que morava a 2 horas de distância em um condomínio para idosos, que não permitia hóspedes pernoite. Mantivemos contato ao longo dos anos, trocando cartões de Natal e telefonemas ocasionais sobre notícias da família, mas nunca desenvolvemos o tipo de proximidade que faria pedir ajuda parecer natural em vez de humilhante. Márcia? A voz de Helena carregava surpresa e uma nota de preocupação que sugeria que ela já havia ouvido algo sobre a minha situação através da rádio peão da família, que de alguma forma sempre carregava más notícias mais rápido do que boas notícias. A Carmen mencionou que ouviu algo sobre você e Carlos tendo algum tipo de desentendimento. Desentendimento. A palavra fazia a minha situação parecer uma pequena diferença de opinião que poderia ser resolvida através de uma comunicação melhor, em vez do desmantelamento sistemático de tudo o que eu pensei ser permanente na minha vida. Mas era assim que essas histórias eram contadas e recontadas. Cada narração fazia a dor da vítima parecer menor e mais gerenciável, mais fácil para todos os outros ignorarem. É mais do que um desentendimento, eu disse, tentando manter minha voz firme. Ele me pediu para sair, hoje. Estou em um hotel. O silêncio do outro lado da linha se estendeu o suficiente para eu entender que Helena estava calculando quanto envolvimento estava disposta a arriscar, pesando sua simpatia pela minha situação contra as potenciais complicações de se envolver muito profundamente em drama familiar
que poderia refletir mal na reputação dela. "Ah, Márcia", ela finalmente disse, a voz pesada com o tipo de tristeza que as pessoas sentem quando ouvem sobre tragédias acontecendo com pessoas de quem gostam, mas que na verdade não podem ajudar. "Sinto muito. Eu gostaria de poder te oferecer um lugar para ficar, mas você sabe como eles são rigorosos aqui sobre visitantes. E com a minha artrite atacada, mal estou dando conta da minha própria rotina diária." Eu garanti a ela que entendia, porque eu entendia. Helena tinha 78 anos, vivendo com renda fixa em um condomínio que tinha regras projetadas para manter a ordem e prevenir o tipo de perturbações que parentes desesperados poderiam trazer. Ela não podia colocar em risco a própria moradia para me ajudar com a minha, não importa o quanto quisesse. Mas entender não fazia a rejeição doer menos. Mais uma porta fechada, mais uma opção eliminada, mais uma pessoa que se importava comigo, mas não conseguia traduzir esse carinho em assistência prática quando eu mais precisava. Depois que desligamos, sentei na única cadeira do quarto de hotel e tentei fazer uma lista mental de outras pessoas para quem eu poderia ligar. A verdade era devastadora em sua simplicidade. Passei tantos anos focada em cuidar de Carlos, trabalhando para sustentar nossa casa e mantendo nosso lar que nunca investi tempo suficiente na construção do tipo de amizades que poderiam me sustentar durante uma crise como aquela. As mulheres da igreja me conheciam como a quieta que sempre se oferecia para as comissões, mas nunca compartilhava problemas pessoais. Minhas ex-colegas da fábrica de tecidos se dispersaram quando a planta fechou 8 anos atrás, algumas encontrando novos empregos, outras se aposentando, todas perdendo contato enquanto nos adaptávamos a circunstâncias alteradas em nossos caminhos separados. Eu estava tão ocupada sendo a mãe perfeita, a mulher autossuficiente que nunca pedia ajuda ou criava problemas para ninguém mais, que havia me tornado invisível na minha própria vida. As pessoas me viam como confiável, prestativa, sempre disponível para ouvir os problemas delas ou ajudar com os projetos, mas eu nunca me posicionei como alguém que poderia precisar de apoio em troca. A ironia era esmagadora. Passei décadas ensinando Carlos a ser independente, a resolver os próprios problemas, a evitar se tornar um fardo para qualquer outra pessoa. Eu havia sido tão bem-sucedida que ele havia aprendido a ver a dependência como fraqueza e o envelhecimento como fracasso, tornando inevitável que ele eventualmente visse a mãe idosa como um constrangimento a ser escondido em vez de um tesouro a ser protegido. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma foto de Sofia, meus pertences espalhados na varanda em sacos de lixo, já mostrando danos causados pela chuva que estava caindo quando ela os colocou lá fora. A mensagem dizia: "Achei que você gostaria de saber que estão lá antes que alguém pegue. Antes que alguém pegue." Como se minhas posses fossem propriedade abandonada em vez dos artefatos acumulados de uma vida vivida naquela casa por mais de 3 décadas. Como se qualquer pessoa que passasse visse valor nas roupas gastas e nos livros antigos de uma mulher cuja própria família a havia considerado inútil o suficiente para descartar. Fiquei olhando para a foto até que meus olhos ficaram embaçados com as lágrimas que eu estava segurando desde que este pesadelo começou. Aqueles sacos de lixo continham pedaços da minha mãe, presentes de Carlos quando ele era pequeno e ainda me amava incondicionalmente. Projetos nos quais trabalhei durante noites tranquilas, quando a casa parecia pacífica e permanente. Agora, eles estavam na varanda como lixo esperando a coleta, expostos ao tempo e ao roubo, evidência visível para toda a vizinhança de que Márcia Santos havia sido expulsa da própria vida e que ninguém se importava o suficiente para tratar seus pertences com respeito básico. O quarto de hotel parecia menor a cada hora que passava, suas paredes bege se fechando como os limites de uma vida que havia se contraído de repente para caber no espaço de alguém que não importava para ninguém. Eu tinha dinheiro suficiente para talvez uma semana de estadias em hotel, mas e depois? Eu tinha 62 anos com perspectivas limitadas de emprego e sem referências, exceto por supervisores que se aposentaram ou morreram anos atrás. O mundo lá fora da minha janela continuava seu ritmo normal. Carros chegando e partindo,
pessoas indo e vindo com propósito e destino. Mas eu me sentia suspensa fora desse fluxo normal, observando a vida acontecer com outras pessoas, enquanto tentava descobrir como alguém da minha idade deveria reconstruir tudo do nada. Amanhã eu teria que começar a fazer ligações, procurando apartamentos que aceitassem uma mulher sem histórico recente de aluguel e com renda limitada. Eu teria que explicar minha situação a estranhos que julgariam minhas circunstâncias e decidiriam se eu era digna da necessidade humana básica de abrigo. Mas esta noite, neste quarto anônimo que cheirava aos desapontamentos de outras pessoas, finalmente me permiti chorar por tudo o que havia perdido e por tudo o que estava começando a entender que talvez nunca recuperasse. 3 dias no hotel escoaram metade da minha poupança, e eu ainda não tinha para onde ir. A seção de classificados estava espalhada sobre a pequena mesa como evidência de um mundo que não tinha lugar para alguém como eu. Cada anúncio de apartamento exigia o aluguel do primeiro mês, o aluguel do último mês, caução e referências de proprietários anteriores. A matemática da pobreza havia me prendido em uma equação que eu não conseguia resolver. Sem animais de estimação, sem fumar, sem idosos, aparecia em mais anúncios do que parecia legal, mas eu estava aprendendo que a discriminação vinha vestida em linguagem educada que contornava as leis projetadas para proteger pessoas como eu. Jovem profissional preferido, estilo de vida ativo exigido, deve ser capaz de subir escadas para o 3º andar. Tudo código para a simples verdade de que envelhecer tornava você indesejável de maneiras que iam muito além da sua capacidade de pagar o aluguel. Eu havia ligado para 17 apartamentos ao meio-dia de quinta-feira, e as conversas seguiam um padrão deprimente. Polidez inicial quando eu explicava que estava procurando um lugar para alugar, seguida por um silêncio desconfortável quando mencionava minha idade, meu histórico limitado de emprego e minha atual residência em hotel. Nós ligaremos de volta, eles diziam, mas meu telefone permanecia teimosamente silencioso, exceto pelas mensagens automatizadas me lembrando que meu pagamento do hotel venceria novamente em breve. A faxineira do hotel, uma mulher da minha idade com olhos gentis e mãos gastas, havia começado a deixar toalhas e sabonetes extras no meu quarto. Trocamos algumas palavras em espanhol. Ela era originalmente da Guatemala e estava no Brasil há 30 anos, trabalhando em empregos que exigiam que ela fosse invisível enquanto limpava a bagunça de outras pessoas e tornava a vida delas mais confortável. "Tienes família aqui?" Ela perguntou suavemente ontem, notando a foto de Carlos que eu havia encostado no abajur na mesa de cabeceira. Eu disse a ela que sim, eu tinha família, mas eles estavam ocupados com as próprias vidas. Eu não conseguia me convencer a explicar que minha família havia me expulsado ativamente das vidas deles, que o jovem na foto havia olhado para a mãe envelhecendo e decidido que ela era dispensável. Algumas verdades eram muito humilhantes para serem ditas em voz alta, mesmo para uma estranha que mostrava mais gentileza do que meu próprio sangue. Ela balançou a cabeça com a compreensão de alguém que provavelmente havia visto todas as variações de desapontamento familiar e havia aprendido a não julgar. A vezes, la família que elegimos é melhor que la família que nos dieron. Às vezes, a família que escolhemos é melhor do que a família que nos é dada. As palavras dela ficaram comigo enquanto eu continuava minha busca inútil por moradia, porque eu estava começando a entender que nunca havia aprendido a escolher a família. Eu só soube servir a família que me foi dada, mesmo quando esse serviço era dado como garantido e eventualmente rejeitado. A foto de Carlos parecia zombar de mim do seu lugar ao lado do abajur. O sorriso do dia da formatura, tão cheio de promessa e possibilidade, pertencia a um garoto que acreditava que a mãe era a pessoa mais importante do mundo dele. Quando isso havia mudado? Quando eu havia me tornado alguém que ele podia descartar sem culpa ou arrependimento aparente? Tentei lembrar o momento exato em que nosso relacionamento havia mudado, quando o respeito dele havia azedado em ressentimento e o amor dele murchado em obrigação. Talvez tivesse sido gradual, tão lento que eu havia me adaptado a cada pequena redução de calor, até me acostumar com migalhas de afeto de alguém que antes me cobria com abraços espontâneos e declarações de amor.
Ou talvez tivesse sido repentino, desencadeado pela chegada de Sofia e sua campanha sutil para me posicionar como um obstáculo à felicidade deles, em vez de uma base que havia tornado o conforto deles possível. Ela nunca havia dito nada diretamente acusatório, mas havia aperfeiçoado a arte de fazer perguntas que plantavam sementes de dúvida. Você não acha que sua mãe seria mais feliz com pessoas da idade dela? Não seria bom se ela tivesse o próprio espaço onde pudesse fazer o que quisesse? O que eu queria era ser necessária, ser valorizada, ser tratada como alguém cujas décadas de sacrifício haviam lhe rendido um lugar permanente na família que ela havia criado e nutrido. Mas querer algo não tornava isso possível, e precisar de algo não o tornava disponível. A tarde trouxe outra rodada de telefonemas humilhantes para potenciais proprietários que pareciam perder o interesse no momento em que percebiam que eu era uma mulher de 62 anos, sem histórico recente de aluguel e sem fiador. Temos tido muito interesse, eles diziam, suas vozes já passando para candidatos mais promissores que poderiam satisfazer suas exigências de segurança financeira e aceitabilidade social. À noite, me peguei sentada na cama do hotel, olhando para o meu saldo bancário na tela do celular e calculando quantas noites mais eu poderia pagar antes de ser forçada a dormir no meu carro, ou procurar abrigo em uma das instituições para moradores de rua, sobre as quais eu havia lido no jornal. A ideia de ficar na fila com outras pessoas desabrigadas, esperando por uma cama em um quarto cheio de estranhos, apertava meu peito com pânico e vergonha. Eu havia trabalhado toda a minha vida adulta, paguei meus impostos, criei um membro produtivo da sociedade e contribuí para a minha comunidade de dezenas de pequenas maneiras que nunca renderam reconhecimento, mas sempre pareceram significativas. Agora, eu estava aprendendo que nada disso importava quando as circunstâncias mudavam, e a rede de segurança que eu pensei que existia se revelava uma ilusão. A televisão zumbia ao fundo, mostrando anúncios de produtos que eu não podia mais pagar e destinos de férias que eu nunca veria. Famílias felizes sorriam na tela, demonstrando o tipo de harmonia multigeracional que existia apenas em fantasias de marketing projetadas para vender carros e planos de seguro para pessoas que ainda acreditavam no mito da lealdade familiar. Pensei em ligar para Carlos, não para pedir nada, mas apenas para ouvir a voz dele e talvez entender como alguém podia dormir pacificamente depois de destruir a pessoa que lhe havia dado vida, amor e todas as oportunidades que já teve. Mas o orgulho, ou talvez a autopreservação, manteve meus dedos longe do número dele. Eu já havia sido rejeitada uma vez naquela semana. Eu não tinha reservas emocionais para sobreviver a outro desprezo. Em vez disso, liguei para a igreja onde eu havia assistido a missas esporadicamente ao longo dos anos, esperando que talvez o padre Miguel tivesse sugestões de moradia temporária ou soubesse de recursos para mulheres em situações de crise. O telefone tocou 6 vezes antes que uma secretária eletrônica atendesse, me informando que o escritório paroquial estava fechado e que as emergências deveriam ser direcionadas para o número principal da diocese. Emergência. Isso era uma emergência? Eu não estava ferida ou em perigo físico imediato, apenas sem teto e ficando sem dinheiro e opções. Isso se qualificava como o tipo de crise que merecia atenção imediata. Ou eu era apenas mais uma mulher idosa cujo mau planejamento havia criado consequências previsíveis? O número da diocese me conectou a outra secretária eletrônica, e eu desliguei sem deixar mensagem. O que eu diria? Que eu era um membro da congregação que ia à missa talvez uma vez por mês e precisava de ajuda porque minha família me abandonou? Que eu estava procurando caridade de uma instituição que eu nunca havia apoiado com nada mais do que presença ocasional e doações mínimas? A noite caiu com a mesma eficiência indiferente que havia marcado todos os pores do sol desde que meu mundo desmoronou, e percebi que estava me tornando alguém que eu nunca imaginei ser. Uma mulher sem casa, sem apoio familiar e sem um caminho claro para seguir. O quarto de hotel parecia uma sala de espera para uma vida que talvez nunca começasse. Um espaço temporário entre a existência que perdi e o futuro que eu não conseguia vislumbrar. Deitei no escuro, ouvindo os sons do estacionamento. Portas de carro batendo, motores ligando,
pessoas indo e vindo com propósito e destino, enquanto eu permanecia suspensa em um limbo que eu mesma criei. Ou talvez não. Talvez fosse simplesmente o que acontecia quando você amava as pessoas mais do que elas te amavam. Quando você sacrificava tudo por alguém que eventualmente decidia que seu sacrifício era insuficiente. Meu telefone permaneceu em silêncio na mesa de cabeceira ao lado da foto de Carlos. E me peguei esperando que ele tocasse com um pedido de desculpas, um convite para voltar para casa, um reconhecimento de que jogar a mãe fora era um erro que poderia ser corrigido com arrependimento e humildade suficientes. Mas o telefone permaneceu silencioso, e gradualmente comecei a entender que alguns erros não são feitos para serem corrigidos. Eles são feitos para ensinar lições sobre a verdadeira natureza das pessoas que os cometem. Carlos havia me mostrado quem ele realmente era quando pensava que ninguém estava olhando. Quando ser decente exigia esforço em vez de instinto. A revelação deveria ter me deixado com raiva, mas em vez disso me fez sentir vazia, oca, como se alguém tivesse alcançado meu peito e removido tudo o que um dia me fez sentir viva e necessária. Eu estava aprendendo que a dor no coração não era apenas uma expressão, era uma realidade física que tornava a respiração um esforço e a existência uma punição. Amanhã eu teria que fazer mais ligações, procurar mais apartamentos que eu não podia pagar e continuar o processo humilhante de tentar convencer estranhos de que uma mulher idosa sem teto merecia abrigo básico. Mas esta noite, finalmente aceitei que a vida que eu conhecia havia realmente acabado e eu não tinha ideia do que, se é que algo, a substituiria. A escuridão fora da minha janela era absoluta e combinava com a escuridão que eu sentia se instalando sobre tudo o que eu um dia acreditei sobre família, amor e as recompensas que deveriam vir para aqueles que viviam suas vidas com bondade e dedicação. Mas eu ainda tinha algo de que eles haviam se esquecido. Algo que poderia mudar tudo, embora eu ainda não soubesse disso. A manhã de sexta-feira trouxe um aviso de despejo deslizado sob a porta do meu quarto de hotel. Não porque eu não havia pago, mas porque eles precisavam do quarto para uma reserva de convenção que lhes traria mais dinheiro do que a minha estadia prolongada. 48 horas para encontrar outro lugar para ir. Apresentado na linguagem educada da necessidade de negócios que fazia minha situação de rua soar como um pequeno inconveniente de agendamento. Sentei na cama segurando o aviso. E algo dentro de mim mudou. Não era esperança exatamente, mas algo mais duro e mais durável. Um reconhecimento silencioso de que eu estava abordando essa crise de maneira totalmente errada. Eu estava implorando por migalhas de um mundo que me via como descartável, tentando provar meu valor para pessoas que já haviam decidido que eu não tinha nenhum. Mas eles estavam errados. E o que é mais importante, eu estava errada em aceitar a avaliação deles. Caminhei até o espelho acima da cômoda e olhei para mim mesma. Realmente olhei. Pela primeira vez, desde que este pesadelo começou. Eu vi uma mulher que havia trabalhado 43 anos sem nunca ligar para dizer que estava doente. A menos que estivesse genuinamente enferma. Uma mulher que criou um filho sozinha enquanto mantinha 2 empregos e de alguma forma conseguiu manter comida na mesa e roupas nas costas dele. Uma mulher que nunca pediu esmolas, ou deu desculpas, ou culpou outras pessoas pelos problemas dela. O rosto no espelho pertencia a alguém que sobreviveu ao abandono do marido, ao fechamento da fábrica de tecidos, a crises econômicas e a uma dúzia de crises menores que teriam quebrado pessoas mais fracas. Quando comecei a acreditar que sobreviver a tudo isso me tornava fraca em vez de forte, lembrei-me de algo então. Uma memória que havia sido enterrada sob semanas de humilhação e desespero. 23 anos atrás, quando Carlos tinha 11 anos e estávamos vivendo de salário em salário, um homem veio à nossa porta durante uma das piores tempestades do inverno. Ele tinha talvez 30 anos, estava encharcado, carregava uma pequena mala e parecia alguém que havia ficado sem opções. Senhora, ele disse quando abri a porta, sinto muito incomodá-la, mas vi sua luz acesa. Meu carro quebrou cerca de 1 quilômetro atrás, e estou andando nesta chuva há 2 horas. Não tenho dinheiro para um hotel, e os abrigos estão cheios. Sei que estou pedindo muito, mas eu poderia talvez dormir no seu sofá só por esta noite?
Eu vou embora logo pela manhã. Carlos estava atrás de mim, provavelmente se perguntando por que a mãe estava falando com um estranho às 9 horas da noite durante uma tempestade. A maioria das pessoas teria dito não. Era perigoso, impraticável. O tipo de coisa que mulheres espertas não faziam quando estavam sozinhas com seus filhos. Mas algo nos olhos do homem me lembrou o meu próprio desespero durante os meses depois que meu marido me deixou, quando eu batia em portas procurando trabalho e era rejeitada repetidamente. Eu tinha visto aquela combinação particular de esperança e humilhação que surge quando você é forçada a pedir ajuda a estranhos de quem você não deveria precisar. Entre, eu disse, dando um passo para o lado para deixá-lo entrar. Você está encharcado. Deixe-me pegar uma toalha e algumas roupas secas. O nome dele era Eduardo Silva, e ele estava viajando de São Paulo para Brasília para uma entrevista de emprego em uma construtora. O carro dele estava fazendo barulhos estranhos há semanas, mas ele não podia pagar por reparos, e havia arriscado que ele duraria até que pudesse ganhar dinheiro suficiente para consertá-lo corretamente. A aposta falhou em uma estrada escura durante o pior clima da estação. Eu lhe dei o jantar, arroz com feijão e o último pedaço de frango que eu estava guardando para o almoço de Carlos no dia seguinte. E ouvi a história dele enquanto ele secava as roupas perto do aquecedor. Ele era um engenheiro que havia sido demitido quando sua empresa cortou o pessoal. Estava desempregado por 8 meses e estava com seus últimos R$ 200 quando surgiu aquela oportunidade de emprego. Sei que não é muito, ele disse na manhã seguinte, pressionando uma nota de R$ 20 na minha mão, apesar dos meus protestos. Mas quando eu receber meu primeiro pagamento, eu te mando mais. Você salvou minha vida ontem à noite, e eu não vou esquecer isso. Eu disse a ele para ficar com o dinheiro, que ele precisaria de cada real para a entrevista e o que viesse depois. Mas ele insistiu, dizendo que aceitar ajuda não significava nada se você não planejava retribuir quando as circunstâncias melhorassem. Um dia, ele disse, apertando minha mão com a formalidade de alguém que fazia uma promessa solene. Quando eu estiver em posição de ajudar as pessoas da maneira que você me ajudou, eu vou me lembrar de como a bondade se parece. E se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, você encontra um jeito de entrar em contato com Eduardo Silva, e eu moverei montanhas para te ajudar. Eu escrevi meu nome e endereço em um pedaço de papel e dei a ele. Mais para fazê-lo se sentir melhor sobre aceitar caridade do que porque eu esperava ouvir dele novamente. As pessoas diziam coisas assim quando estavam gratas, mas a gratidão desvanecia, e a vida seguia em frente e, eventualmente, boas intenções se tornavam memórias que eram mais fáceis de esquecer do que honrar. Mas eu havia guardado o cartão de visitas que ele deixou. Um simples retângulo branco, apenas com o nome e um número de telefone, impresso em papel barato, que sugeria alguém que estava apenas começando a construir uma reputação profissional. Ao longo dos anos, eu o encontrei ocasionalmente enquanto limpava gavetas, e sempre me fazia sorrir lembrar da noite em que abriguei um estranho e o mandei de volta para o mundo com roupas secas e o estômago cheio. Onde estava aquele cartão agora? Será que tinha sido jogado fora com tudo o mais que Sofia considerou indigno de preservação? Ou será que ainda estaria em algum lugar entre meus pertences, assumindo que algum dos meus pertences havia sobrevivido à exposição ao tempo e ao roubo? O pensamento de Eduardo Silva me fez lembrar de algo mais que eu havia esquecido no meu desespero para resolver minha crise imediata de moradia. Eu não estava completamente sem recursos. Durante meus 43 anos de trabalho, eu havia sido cuidadosa com dinheiro, economizando pequenas quantias mesmo quando parecia impossível. A maior parte dessa poupança havia ido para a educação de Carlos e várias emergências familiares ao longo dos anos. Mas havia uma conta que eu nunca havia tocado, nunca sequer mencionei a ninguém. Minha mãe me deixou uma pequena herança quando morreu 15 anos atrás. Não muito, talvez R$ 8.000. E eu a coloquei em uma conta poupança separada que fingi não existir. Era para ser dinheiro de emergência, embora eu tivesse de alguma forma me convencido de que nenhuma emergência era grave o suficiente para justificar tocar no dinheiro que representava o presente final da minha mãe para mim.
Mas sentada em um quarto de hotel, com um aviso de despejo e opções diminuindo, finalmente entendi que este era exatamente o tipo de emergência que minha mãe teria desejado que o dinheiro dela abordasse. Ela era uma mulher prática que acreditava em cuidar da família, e ela ficaria furiosa ao saber que eu estava aceitando a situação de rua, em vez de usar recursos que ela havia deixado especificamente para a minha segurança. Liguei para o banco e confirmei que a conta ainda estava ativa, ainda rendendo juros modestos depois de todos esses anos de negligência. R$ 8.734, o suficiente para vários meses de estadias em hotel, enquanto eu descobria uma solução mais permanente, ou o suficiente para calções e aluguel do primeiro mês em um apartamento modesto se eu conseguisse encontrar um proprietário disposto a ignorar minhas circunstâncias atuais. O dinheiro mudou tudo, não porque resolveu todos os meus problemas, mas porque me lembrou que eu tinha opções além de implorar por misericórdia de pessoas que já haviam demonstrado sua capacidade de crueldade. Eu não precisava aceitar a primeira solução minimamente adequada que se apresentasse. Eu podia levar meu tempo, tomar decisões ponderadas, escolher meus próximos passos em vez de simplesmente reagir a qualquer desastre que viesse a seguir. Mais importante, ter recursos significava que eu podia me dar ao luxo de manter minha dignidade enquanto reconstruía minha vida. Eu não teria que me humilhar, ou aceitar caridade, ou me posicionar como alguém merecedora de pena. Eu podia pagar o meu próprio caminho e fazer as minhas próprias escolhas, e lembrar como era ser uma pessoa cujas necessidades importavam. Passei a tarde fazendo um tipo diferente de ligação. Não súplicas desesperadas a proprietários que me viam como um risco a ser gerenciado, mas perguntas confiantes sobre apartamentos que poderiam servir para alguém que procurava um lugar tranquilo e confortável para recomeçar. Eu me descrevi como uma aposentada, buscando um ambiente pacífico. O que era verdade o suficiente e soava infinitamente melhor do que mulher sem teto sem referências. As conversas correram de forma diferente quando as abordei a partir de uma posição de escolha em vez de desespero. Eu não estava pedindo a ninguém para arriscar comigo. Eu estava avaliando se a propriedade deles atendia aos meus padrões. A mudança no tom foi sutil, mas transformadora, me transformando de suplicante em cliente de maneiras que afetaram como as pessoas respondiam às minhas perguntas. À noite, agendei visitas a 3 apartamentos em bairros que nunca havia considerado antes. Áreas onde residentes mais velhos eram comuns em vez de incomuns, onde minha idade poderia ser vista como uma indicação de estabilidade em vez de um passivo. Os apartamentos eram menores do que a casa que eu havia perdido, mas eram limpos, acessíveis e disponíveis para alguém que podia pagar calções e fornecer extratos bancários provando responsabilidade financeira. Eu também fiz algo que não fazia desde que esta crise começou. Comprei uma refeição decente para mim em um restaurante, em vez de sobreviver com sanduíches de loja de conveniência e lanches de máquina automática de hotel. O simples ato de sentar em uma mesa com pratos e talheres de verdade, de escolherem um cardápio em vez de calcular as calorias mais baratas disponíveis, me lembrou que eu ainda era uma pessoa digna de confortos básicos e pequenos prazeres. Enquanto voltava para o hotel por ruas que não pareciam mais tão hostis, me peguei pensando em Eduardo Silva e me perguntando o que havia acontecido com o jovem desesperado que abriguei durante aquela tempestade de anos atrás. Ele conseguiu o emprego? A sorte dele mudou? Ele construiu o tipo de vida que lhe permitiria ajudar outras pessoas da maneira que eu o ajudei uma vez? Eu provavelmente nunca saberia. Mas pensar nele me lembrou de algo importante. Bondade não era fraqueza, e ajudar os outros não te tornava uma vítima. Às vezes, te tornava forte o suficiente para se ajudar quando chegava a hora de lutar pela sua própria sobrevivência. O quarto de hotel parecia diferente quando voltei. Menos como um abrigo temporário e mais como um trampolim para algo melhor. Amanhã eu olharia apartamentos e escolheria o meu futuro, em vez de aceitar as migalhas que outras pessoas estavam dispostas a me oferecer. Pela primeira vez em semanas, adormeci planejando em vez de apenas sobrevivendo. O sábado trouxe uma estranha sensação de clareza que eu não sentia há meses.
Acordei no quarto de hotel não com o pavor familiar que havia sido meu companheiro desde que este calvário começou, mas com algo que parecia quase antecipação. Hoje eu olharia apartamentos, mas, mais importante, eu começaria o processo de recuperar minha vida nos meus próprios termos. O primeiro apartamento ficava em um bairro tranquilo a 15 minutos da minha antiga casa, perto o suficiente para que eu pudesse ocasionalmente encontrar pessoas que eu conhecia, mas longe o suficiente para que eu não tivesse que passar pela vida que perdi toda vez que fosse ao supermercado. O prédio era mais antigo, mas bem conservado, com corredores largos e um elevador que funcionava suavemente, projetado em uma época em que a acessibilidade era embutida em vez de adaptada. A proprietária, Dona Carmen Vasconcelos, era uma mulher na casa dos 70 que possuía 3 pequenos prédios de apartamentos e os gerenciava ela mesma com a eficiência de alguém que vinha resolvendo os problemas de moradia de outras pessoas por décadas. Ela me cumprimentou na entrada com o tipo de aperto de mão firme que sugeria que ela julgava as pessoas pelo caráter em vez das circunstâncias. "Então você está procurando um lugar tranquilo", ela disse enquanto subíamos de elevador para o 3º andar. "Bom, eu não alugo para gente de festa ou para quem pensa que a música deve ser compartilhada com o prédio inteiro. Meus inquilinos valorizam a paz, e eu garanto que eles a tenham." O apartamento era perfeito em sua simplicidade. 2 quartos, um banheiro, uma cozinha com espaço suficiente para uma pequena mesa e uma sala com janelas voltadas para o leste, para um pátio onde alguém havia plantado jardins entre os prédios. A inquilina anterior morou lá por 12 anos antes de se mudar para morar com a filha, e ela havia deixado o lugar impecavelmente limpo com alguns móveis básicos que a proprietária estava disposta a incluir no aluguel. "Referências?" perguntou Dona Vasconcelos, puxando uma ficha de inscrição que parecia ter sido fotocopiada dezenas de vezes. "Eu tenho extratos bancários", eu disse, entregando os documentos que eu havia impresso naquela manhã. "Posso pagar o primeiro e o último mês de aluguel mais o calção hoje se a senhora estiver disposta a trabalhar comigo na situação de referências. Estou em transição agora, mas, como pode ver, tenho os recursos financeiros para ser uma inquilina confiável." Ela estudou os extratos bancários com a atenção de alguém que havia aprendido a ler nas entrelinhas das situações financeiras das pessoas. "Em transição", ela repetiu. "Divórcio? Dificuldades familiares", eu disse, o que era verdade o suficiente e não exigia que eu explicasse os detalhes humilhantes da traição do meu filho. Às vezes, é preciso fazer mudanças quando as circunstâncias se alteram. Algo no meu tom deve ter transmitido informação suficiente, porque ela balançou a cabeça com a compreensão de alguém que provavelmente havia visto todas as variações de desastre familiar que levavam as pessoas a precisar de uma nova moradia rapidamente. "Eu alugo apartamentos há 38 anos", ela disse dobrando os extratos bancários e me entregando de volta. "A gente aprende a reconhecer as pessoas que vão cuidar de um lugar e as que não vão. A senhora me parece alguém que cuida das coisas." Concluímos a papelada sentadas na mesa da cozinha dela no apartamento diretamente abaixo do que eu estava alugando, e me peguei imaginando se era assim que era a sensação de normalidade. Tomar decisões racionais sobre assuntos práticos com pessoas que a tratavam como uma adulta capaz de gerenciar seus próprios assuntos. "Você pode se mudar amanhã, se quiser", ela disse, aceitando meu cheque para os calções e o primeiro mês de aluguel. "Vou providenciar a transferência das contas de consumo para o seu nome até segunda. Bem-vinda ao prédio, Dona Márcia." O segundo apartamento que eu havia planejado visitar de repente parecia desnecessário. Este lugar parecia certo de maneiras que não tinham nada a ver com metragem quadrada ou comodidades, e tudo a ver com ser tratada com respeito básico por alguém que entendia que moradia era mais do que apenas margens de lucro. Passei o resto do sábado comprando o básico: lençóis, toalhas, alguns pratos e xícaras, mantimentos suficientes para abastecer a geladeira e a despensa com refeições simples para a próxima semana. Cada compra parecia um pequeno ato de desafio contra a narrativa de que eu era muito velha, muito pobre, muito problemática para merecer confortos comuns. Os vendedores me trataram como qualquer outro cliente, perguntando se eu precisava de ajuda para encontrar algo, sugerindo produtos que pudessem atender às minhas necessidades,
processando meus pagamentos com a mesma cortesia profissional que demonstravam a todos os outros. Ninguém olhou para mim e viu um caso de caridade ou um fardo, ou alguém cujas circunstâncias deveriam inspirar pena em vez de respeito. Na manhã de domingo, carreguei meu carro com meus pertences do hotel e os novos itens que havia comprado, e dirigi para o meu prédio de apartamentos com algo que parecia notavelmente com empolgação. A faxineira do hotel havia me ajudado a carregar minhas malas para o carro, recusando-se a aceitar a gorjeta que ofereci, mas aceitando minha promessa de que me lembraria de sua gentileza. Que Deus la bendiga, ela disse, me abraçando com genuíno calor. Você é forte. Eu vejo isso nos seus olhos. Mulheres fortes como nós sobrevivemos a tudo. Mudar-se para o apartamento levou 3 horas, incluindo o tempo que gastei arrumando os móveis, guardando os mantimentos e pendurando as poucas fotos que consegui salvar da minha vida antiga. A foto de Carlos foi para uma gaveta em vez de para uma prateleira. Não porque eu quisesse esquecê-lo, mas porque eu precisava me lembrar de mim mesma como alguém que existia independentemente da aprovação ou rejeição dele. À tarde, eu estava sentada na minha nova mesa de cozinha com uma xícara de café, olhando para o pátio, onde um senhor idoso estava cuidando de vegetais em um canteiro elevado. A cena era pacífica de maneiras que eu havia esquecido que eram possíveis, sugerindo o tipo de comunidade onde as pessoas cuidavam da própria vida, mas estavam disponíveis se você precisasse de ajuda. Eu tinha dinheiro suficiente da herança da minha mãe para viver modestamente por vários meses, enquanto eu descobria planos de longo prazo. Talvez eu procurasse um trabalho de meio período, algo que fornecesse renda e propósito sem as exigências físicas dos empregos de fábrica que me sustentaram durante a maior parte da minha vida profissional. Talvez eu fosse voluntária em organizações que ajudavam outras mulheres em situações de crise, usando minha experiência para guiar pessoas através do tipo de desastre que eu acabara de sobreviver. Mas primeiro, eu queria encontrar algo em que vinha pensando desde que minha memória de Eduardo Silva havia ressurgido. Antes que Sofia descartasse meus pertences, eu consegui resgatar alguns itens dos sacos de lixo que ela havia deixado na varanda, incluindo uma pequena caixa de madeira onde eu guardava papéis importantes e itens sentimentais que pareciam preciosos demais para confiar ao armazenamento comum. Abri a caixa com cuidado, separando certidões de nascimento, antigas apólices de seguro e cartas de parentes que haviam falecido anos atrás. E ali, prensado entre as páginas dos boletins escolares do ensino fundamental de Carlos, estava o cartão de visitas que Eduardo Silva havia deixado para trás 23 anos atrás. O papel estava amarelado e as bordas macias de idade, mas a impressão ainda estava legível. Eduardo Silva, engenheiro civil, com um número de telefone que provavelmente estava desconectado e um endereço que poderia não existir mais. Mas era alguma coisa, uma conexão com um momento em que escolhi a bondade em vez da cautela, e ajudei alguém que precisava exatamente do que eu era capaz de oferecer. Segurei o cartão contra a luz da janela, estudando-o como um artefato de uma vida anterior, quando eu era alguém que abria portas para estranhos e compartilhava refeições com pessoas que não tinham para onde ir. Aquela mulher parecia ao mesmo tempo estranha e familiar agora. Estranha porque eu havia esquecido sua generosidade e força. Familiar porque ela ainda estava ali, enterrada sob meses de humilhação, mas não destruída por ela. O mais sensato seria provavelmente jogar o cartão fora. Aceitar que 23 anos era muito tempo para esperar que alguém se lembrasse de uma dívida de gratidão. Especialmente alguém que provavelmente construiu uma vida de sucesso e superou em muito as circunstâncias que o trouxeram à minha porta durante aquela tempestade de inverno. Mas algo me fez hesitar. Talvez fosse curiosidade sobre o que havia acontecido com o jovem desesperado que ajudei. Talvez fosse a lembrança de sua promessa de mover montanhas se eu precisasse de ajuda. Talvez fosse simplesmente o reconhecimento de que eu não tinha nada a perder, tentando me reconectar com alguém que um dia me viu como sua salvação em vez de seu fardo. Me peguei pensando no estranho timing de tudo. Como eu havia me lembrado de Eduardo Silva, justamente quando precisava lembrar de minha própria capacidade de bondade. Como seu cartão de visitas havia sobrevivido,
quando tantos outros objetos de recordação foram perdidos ou destruídos, como sua promessa foi feita durante uma tempestade não muito diferente da que acabara de devastar minha própria vida. A parte racional da minha mente insistia que as pessoas se mudavam. Mudavam de número de telefone, esqueciam promessas feitas em momentos de desespero. Mas a parte de mim que escolheu ajudar um estranho 23 anos atrás estava disposta a acreditar que algumas conexões transcendiam o tempo e as circunstâncias, que a bondade criava laços que podiam sobreviver a décadas de separação. Coloquei o cartão de visitas na mesa da cozinha ao lado da minha xícara de café e o estudei enquanto o sol da tarde se movia pelo pátio e o senhor idoso terminava seu trabalho no jardim. Amanhã, eu pesquisaria sobre Eduardo Silva. Veria se conseguia encontrar alguma informação de contato atual. Descobriria o que havia acontecido com o jovem engenheiro que prometeu se lembrar da minha bondade. Provavelmente não daria em nada. Ele provavelmente me esqueceu completamente, se é que ainda estava vivo e acessível. Mas, pela primeira vez em meses, eu tinha o luxo de buscar algo porque eu queria, e não porque estava desesperada. O apartamento parecia pacífico ao meu redor, repleto de possibilidades que eu estava apenas começando a imaginar. Do lado de fora da minha janela, o mundo continuava seus ritmos familiares. Mas eu não estava mais apenas sobrevivendo à indiferença dele. Eu estava me preparando para recuperar meu lugar nele. Na manhã de segunda-feira, sentei-me à mesa da cozinha com o cartão de visitas de Eduardo Silva e meu telefone, tentando decidir se entrar em contato com alguém. Depois de 23 anos, era um ato de esperança ou desespero. O número no cartão estava provavelmente desconectado, o endereço provavelmente obsoleto, mas algo me impulsionou a tentar. Comecei com uma pesquisa na internet, na biblioteca pública, digitando Eduardo Silva, engenheiro civil no computador e torcendo para que o universo pudesse oferecer alguma pequena misericórdia depois de semanas de implacável desapontamento. O que encontrei me fez parar de respirar por um momento. Eduardo Silva não era mais apenas um engenheiro. Ele era o fundador e CEO do Grupo Construtor Silva, uma das maiores empresas de desenvolvimento do estado. O site mostrava um homem na casa dos 50 vestindo um terno caro, parado em frente a prédios que alcançavam o céu como monumentos a um sucesso que eu não poderia ter imaginado quando ele estava pingando na minha sala. O jovem desesperado que bateu na minha porta durante aquela tempestade de inverno havia se tornado alguém cujos projetos remodelavam bairros inteiros, cuja empresa empregava centenas de pessoas, cujo sucesso era medido em milhões de reais e quilômetros quadrados de terreno desenvolvido. A transformação era tão completa que parecia impossível que aquele executivo polido tivesse precisado de abrigo de alguém, especialmente de uma operária de fábrica de tecidos vivendo de salário em salário. Fiquei olhando para a foto corporativa dele por um longo tempo, procurando vestígios do viajante exausto que alimentei com arroz com feijão, enquanto suas roupas secavam perto do meu aquecedor. O rosto dele havia encorpado. O cabelo estava grisalho nas têmporas, e os olhos dele tinham a confiança de alguém que nunca encontrou um problema que não pudesse resolver com dinheiro e determinação suficientes. Mas algo na expressão dele me lembrou daquela noite. Um calor que sugeria que o sucesso não havia apagado completamente sua memória de como era precisar de ajuda. O escritório principal da empresa estava listado em São Paulo, com escritórios regionais em outras 6 cidades, incluindo um aqui na cidade. O endereço local ficava no Distrito Financeiro, em uma daquelas torres de vidro que foram construídas durante o boom econômico da última década. Eduardo Silva literalmente ascendeu acima das circunstâncias que o trouxeram à minha porta. Mas ele também voltou para a área onde nos conhecemos. Passei 1 hora lendo sobre os projetos da Grupo Construtor Silva. Shopping centers, empreendimentos residenciais, prédios comerciais que abrigavam o tipo de negócio onde Carlos trabalhava e se sentia importante. O Grupo Construtor Silva era especializado no que o site chamava de desenvolvimento centrado no ser humano, projetos que equilibravam lucro com necessidades comunitárias e responsabilidade ambiental. Um artigo mencionava a filosofia pessoal de Eduardo:
O sucesso não significa nada se não incluir a obrigação de ajudar os outros a subirem a mesma escada que você usou para alcançar seus objetivos. Outro o citava dizendo que a missão de sua empresa era criar oportunidades para pessoas que, de outra forma, poderiam ser negligenciadas pelas práticas de negócios tradicionais. A linguagem soava como marketing corporativo, mas algo sobre a consistência da mensagem em várias entrevistas sugeria que poderia ser genuíno. Este era um homem que construiu um império enquanto aparentemente mantinha alguma memória de como era se sentir impotente e dependente da bondade de estranhos. Mas 23 anos era muito tempo. As pessoas mudavam, as circunstâncias evoluíam, e o jovem grato que prometeu mover montanhas pela mulher que o ajudou poderia ter se tornado alguém que via tais promessas como sentimentos ingênuos de uma vida diferente. Pessoas bem-sucedidas aprendiam a se proteger de pedidos de ajuda que poderiam rapidamente se tornar obrigações esmagadoras. Imprimi as informações de contato da empresa e voltei para casa por ruas que de repente pareciam carregadas de possibilidades. Talvez entrar em contato não levasse a nada mais do que um reconhecimento educado de uma assistente que foi treinada para lidar com pedidos de pessoas que alegavam conexões históricas com o CEO. Talvez Eduardo Silva tivesse me esquecido completamente, ou se lembrasse de mim apenas como uma das dezenas de pessoas que o ajudaram durante sua jornada da pobreza à prosperidade. Mas talvez, apenas talvez, ele fosse alguém que honrava suas dívidas, que entendia que algumas obrigações transcendiam relacionamentos de negócios e status social, que se lembrava de como era ficar na porta de alguém sem nada para oferecer além de gratidão e esperança. Naquela noite, rascunhei uma carta no meu computador, escolhendo as palavras com cuidado para encontrar o equilíbrio certo entre familiaridade e respeito. Lembrei-o da noite que passou na minha casa. Mencionei detalhes específicos que apenas alguém que esteve lá poderia saber, e expliquei minhas circunstâncias atuais sem fazer com que meu contato parecesse um pedido desesperado de resgate. 23 anos atrás, você prometeu que se eu precisasse de ajuda, eu deveria encontrar uma maneira de entrar em contato com você. Escrevi. Não estou escrevendo para pedir dinheiro ou caridade. Estou escrevendo porque estou recomeçando aos 62 anos. E às vezes, quando você está reconstruindo sua vida, ajuda a se reconectar com pessoas que entenderam sua bondade quando o mundo parecia determinado a ignorá-la. Vedei a carta em um envelope e a enderecei a Eduardo Silva pessoalmente, marcando-a pessoal e confidencial, na esperança de que ela chegasse a ele, em vez de ser filtrada por qualquer sistema que protegia pessoas bem-sucedidas de correspondências indesejadas. Na manhã de terça-feira, enviei a carta pelo correio, pagando um extra pelo aviso de recebimento para saber que ela havia chegado ao seu destino. Então tentei esquecê-la, focando em vez disso nas tarefas práticas de me estabelecer no meu novo apartamento e começar a planejar o que viria a seguir na minha vida. Mas na tarde de quarta-feira, enquanto eu estava arrumando livros na pequena prateleira que havia comprado para a sala, meu telefone tocou. O número era desconhecido, e eu quase não atendi, presumindo que fosse mais uma chamada de telemarketing de empresas tentando vender seguro ou sistemas de segurança residencial para pessoas cujos nomes haviam aparecido em alguma lista de mudanças recentes de endereço. Senhora Santos? A voz era profissional, mas calorosa, com um sotaque que sugeria educação e refinamento. Aqui é Isabel Moreira, do Grupo Construtor Silva. Estou ligando em nome do senhor. Eduardo Silva, que recebeu sua carta ontem. Meu coração parou. Ele recebeu a carta, lembrou-se o suficiente para que alguém me ligasse de volta, se importou o suficiente para responder em menos de 24 horas. Mas ter uma assistente ligando sugeria o tipo de distância educada que pessoas bem-sucedidas mantinham entre si e as complicações de seu passado. O senhor. Silva gostaria muito de falar com a senhora pessoalmente. Isabel continuou. Mas ele está atualmente em reuniões que se estenderão até tarde da noite. Ele me pediu para coordenar um horário em que a senhora possa estar disponível para se encontrar com ele amanhã. Se encontrar com ele. Não um telefonema. Não uma breve conversa.
mas um encontro real que sugeria que ele estava levando meu contato a sério o suficiente para investir tempo e atenção na renovação de nossa conexão. 10 horas da manhã de amanhã seria conveniente? Perguntou Isabel. O Sr. Silva sugeriu que o encontro fosse na sua casa, se isso for confortável para a senhora, ou no escritório dele, se preferir um ambiente mais formal. Minha casa. Ele queria vir ao meu apartamento, voltar para o tipo de espaço doméstico modesto onde nos conhecemos, em vez de exigir que eu navegasse pela paisagem intimidante de escritórios corporativos e assistentes executivos. Minha casa estaria bom? Consegui dizer, dando a ela meu novo endereço e me perguntando o que Eduardo Silva pensaria da mulher que antes era confiante o suficiente para abrigar estranhos, mas que agora estava reconstruindo sua vida em um apartamento de 2 quartos com móveis emprestados. Excelente, disse Isabel. O Sr. Silva está muito ansioso para revê-la. Ele mencionou sua bondade muitas vezes ao longo dos anos e está grato pela oportunidade de se reconectar. Depois que desligamos, sentei na minha sala tentando processar o que acabara de acontecer. Em menos de 48 horas, uma carta enviada com expectativas mínimas gerou uma resposta que sugeria que Eduardo Silva não apenas se lembrava de mim, mas considerava nossa reunião importante o suficiente para reorganizar sua agenda e viajar até minha casa. A parte prática da minha mente insistia em gerenciar minhas expectativas. Ele provavelmente estava apenas sendo educado, cumprindo uma obrigação para com alguém que o ajudou quando ele estava vulnerável. O encontro seria provavelmente breve e cordial, uma chance para ele expressar gratidão pessoalmente antes de retornar à sua vida de sucesso e esquecer-se de mim novamente. Mas algo mais profundo sugeria que isso poderia ser diferente. A velocidade de sua resposta, sua disposição em se encontrar na minha casa, o tom de Isabel quando mencionou a frequência com que ele falava da minha bondade, tudo indicava que minha carta havia desencadeado algo mais significativo do que uma obrigação educada. Na manhã de quinta-feira, preparei meu apartamento como se estivesse esperando a realeza, não porque o sucesso de Eduardo Silva me intimidasse, mas porque eu queria que ele visse que a mulher que o ajudou havia mantido sua dignidade, apesar das circunstâncias que a forçaram a recomeçar. Fiz café e arrumei os biscoitos simples que havia comprado no supermercado em um prato que pertencia à minha mãe. Vesti meu melhor vestido. Não chique, mas limpo e passado, e representativo de alguém que cuidava de si e de seus arredores. Exatamente às 10 horas, um carro preto parou em frente ao meu prédio. Não era uma limusine, mas claramente caro. O tipo de veículo que anuncia o sucesso de seu proprietário sem ser ostentoso. O homem que saiu era inconfundivelmente Eduardo Silva, embora 23 anos de prosperidade o tivessem transformado de maneiras que as fotografias não conseguiam capturar. Ele se movia com a confiança de alguém acostumado a ser a pessoa mais importante em qualquer sala, mas quando ele olhou para o meu prédio, sua expressão carregava algo que me lembrou o jovem incerto que ficou na minha porta durante aquela tempestade de inverno. Observei da minha janela enquanto ele entrava no prédio e me peguei prendendo a respiração enquanto esperava pela batida na minha porta, me perguntando se os próximos minutos validariam minha decisão de entrar em contato ou confirmariam que algumas conexões eram muito frágeis para sobreviver à passagem do tempo e ao peso das circunstâncias alteradas. Quando a batida veio, foi gentil, mas confiante, o som de alguém que aprendeu a comandar a atenção sem exigi-la. Abri a porta e encontrei Eduardo Silva parado no meu corredor. E por um momento nós simplesmente nos olhamos através de 23 anos de separação e transformação. Ele estava mais alto do que eu me lembrava. Os ombros mais largos, sua presença imponente de maneiras que o sucesso o ensinou a projetar. Mas seus olhos tinham a mesma combinação de inteligência e vulnerabilidade que me fez confiar nele o suficiente para abrir minha porta durante aquela tempestade de inverno. Dona Márcia, ele disse, tirando o paletó com uma cortesia à moda antiga. A senhora está exatamente como eu me lembrei todos esses anos. Era uma mentira gentil. Eu estava 23 anos mais velha, marcada por décadas de trabalho, preocupação e recente sofrimento. Mas algo em seu tom sugeriu que ele via além das mudanças físicas, a essência da mulher que lhe deu abrigo quando ele não tinha para onde ir. Eduardo,
Eu disse, dando um passo para o lado para recebê-lo em meu modesto apartamento. Por favor, entre. Fiz café. Ele entrou com a atenção cuidadosa de alguém que entendia que os lares revelavam o caráter de maneiras que os escritórios nunca poderiam. Seus olhos percorreram meus móveis simples, meus poucos itens de decoração, os álbuns de fotos que eu havia arrumado na prateleira, fazendo um inventário não com julgamento, mas com reconhecimento. A senhora ainda tem aquilo, ele disse, notando a pequena cruz de madeira que estava pendurada perto da janela da minha cozinha. A mesma cruz que estava na minha antiga casa, herdada da minha avó e levada para todos os lares que eu já fiz. O fato de ele se lembrar de um detalhe tão pequeno depois de mais de 2 décadas me disse tudo o que eu precisava saber sobre o tipo de homem que ele havia se tornado, apesar de sua riqueza e status. O sucesso não havia apagado sua capacidade de atenção às coisas que importavam para as pessoas que importaram para ele. Sentamos à mesa da minha cozinha com café e biscoitos, e por alguns minutos conversamos sobre tópicos seguros. O clima, as mudanças na cidade, como tudo parecia diferente depois de tantos anos. Mas, gradualmente, a conversa se moveu para um território mais profundo. Quando Eduardo perguntou sobre minha vida e me peguei contando a ele sobre Carlos, sobre o casamento que me sustentou e o abandono que quase me destruiu. Seu filho pediu para a senhora ir embora? A voz de Eduardo carregava raiva controlada, o tipo de fúria que pessoas bem-sucedidas aprendem a canalizar para a ação em vez de permitir que se mostre como fraqueza. Depois de tudo o que a senhora sacrificou para criá-lo? Expliquei a deterioração gradual do nosso relacionamento, a influência de Sofia, a maneira como fui feita para me sentir como um inconveniente em vez da base que tornou o conforto deles possível. Eduardo ouviu sem interromper, sua expressão ficando mais séria a cada detalhe que eu compartilhava. E onde a senhora está trabalhando agora? Ele perguntou. Não estou, admiti. Estou vivendo de poupança enquanto descubro o que vem a seguir. Aos 62 anos, os empregadores não estão exatamente disputando a chance de me contratar. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para sua xícara de café como se estivesse calculando algo complexo. Quando ele olhou para cima, sua expressão havia se transformado em algo que eu só poderia descrever como determinado. Dona Márcia, ele disse, a senhora se lembra do que eu lhe disse naquela manhã, quando deixei sua casa? Você disse que quando estivesse em posição de ajudar as pessoas, se lembraria de como a bondade se parecia. E eu prometi que se a senhora precisasse de alguma coisa, deveria entrar em contato comigo, e eu moveria montanhas para ajudá-la. Ele levou a mão ao bolso do casaco e puxou um envelope. Eu esperei 23 anos para honrar essa promessa. O envelope continha documentos que me levaram vários minutos para entender. Documentos legais estabelecendo um fundo de investimento em meu nome, gerenciado pela empresa de Eduardo, com uma distribuição mensal que era mais do que o dobro do que eu ganhei durante meus melhores anos na fábrica de tecidos. Um plano de saúde que cobriria tudo o que eu pudesse precisar pelo resto da minha vida. E o mais inacreditável, a escritura de uma casa. Não uma mansão, mas uma casa confortável de 3 quartos em um bairro tranquilo com um jardim onde eu poderia cultivar vegetais e flores. Isso é demais, eu disse, minhas mãos tremendo enquanto tentava processar o que ele estava oferecendo. Eu lhe dei uma noite de abrigo. Isso é uma vida. A senhora me deu esperança quando eu não tinha nenhuma. Eduardo respondeu. A senhora me alimentou quando tinha pouca comida para si mesma. A senhora confiou em um estranho quando a maioria das pessoas teria visto apenas perigo. Aquela noite mudou a trajetória de toda a minha existência, porque provou que pessoas decentes ainda existiam em um mundo que estava me mostrando apenas crueldade. Ele continuou a explicar como aquela entrevista de emprego lançou sua carreira, como a confiança que ele ganhou ao sobreviver ao seu ponto mais baixo o levou a construir algo significativo, como minha bondade se tornou o princípio fundamental de tudo o que ele havia alcançado. Passei 23 anos procurando maneiras de honrar a dívida que tenho com a senhora, ele disse. Eu ajudei centenas de pessoas porque a senhora me ensinou que ajudar era possível.
Mas eu nunca esqueci que a senhora foi a primeira pessoa a me ver como merecedor de ser salvo. Comecei a chorar então. Não de tristeza, mas do reconhecimento esmagador de que o universo às vezes se lembrava da bondade. Que sementes plantadas em tempestades de inverno podiam se transformar em florestas, que forneciam abrigo para os outros décadas depois. Há mais uma coisa. Eduardo disse gentilmente. Se a senhora quiser, eu gostaria de lhe oferecer uma posição na minha empresa. Não trabalho de caridade, mas um emprego de verdade gerenciando nossos programas de responsabilidade social. A senhora estaria ajudando outras pessoas a navegarem por crises como a que a senhora acabou de sobreviver. A ironia era perfeita. Depois de ser descartada pela minha própria família como inútil, eu estava sendo oferecida um trabalho significativo por alguém que entendia que minha experiência com dificuldades havia me dado qualificações que não podiam ser ensinadas em escolas de negócios. 2 horas depois, Eduardo deixou meu apartamento, mas não antes de ligar para sua assistente para iniciar a papelada que transformaria minha vida. Dentro de uma semana, eu estaria me mudando para minha nova casa. Dentro de um mês, eu estaria começando um trabalho que me permitiria guiar outras mulheres desabrigadas através do tipo de crise que eu acabara de sobreviver. Naquela noite, enquanto eu estava sentada no meu apartamento, cercada por documentos legais que representavam uma segurança que eu nunca ousei imaginar, meu telefone tocou. Era Carlos. Mãe? A voz dele carregava incerteza, como se ele não tivesse certeza se eu atenderia. Sofia me disse que alguém viu a senhora conversando com um cara rico hoje. Está tudo bem? Quase ri da presunção de que uma mulher como eu não poderia ter conexões legítimas com pessoas bem-sucedidas. Que qualquer interação com riqueza deveria indicar algum tipo de emergência ou confusão que exigia intervenção familiar. Está tudo bem, Carlos, eu disse, minha voz firme e calma. Melhor do que bem, na verdade. Bem, olhe, eu estive pensando, ele continuou. E eu podia ouvir Sofia o incitando ao fundo. Talvez nós tenhamos sido um pouco apressados outro dia. A senhora provavelmente poderia voltar para casa se quiser. Nós poderíamos dar um jeito. A oferta veio tarde demais e pela motivação errada. Não porque ele percebeu que sua crueldade era imperdoável, mas porque ele estava preocupado que a aparente conexão de sua mãe com dinheiro pudesse representar oportunidades que ele estava perdendo. Ele não estava se desculpando por sua traição. Ele estava jogando pelo seguro caso minhas circunstâncias tivessem melhorado de maneiras que pudessem beneficiá-lo. Isso é muito generoso, eu disse. Mas eu tenho uma casa agora. Uma boa. Estou exatamente onde eu preciso estar. O silêncio do lado dele me disse que ele estava processando implicações que não esperava. Mãe, se a senhora precisar de ajuda com alguma coisa... Eu não preciso. Respondi com gentileza, mas com finalidade. Mas obrigada por ligar. Depois que desliguei, caminhei até minha janela e olhei para o pátio onde o senhor idoso estava regando seu jardim à luz do entardecer. Amanhã eu começaria a fazer as malas para minha mudança para a casa que Eduardo havia me dado. No próximo mês, eu começaria um trabalho que me permitiria ajudar outras mulheres a descobrirem sua própria força diante da traição familiar e da indiferença social. Pensei na mulher que estava sentada na chuva do lado de fora da casa de seu filho há apenas 2 semanas, acreditando que sua vida havia acabado, aceitando que era muito velha e muito inútil para merecer um tratamento melhor. Aquela mulher estava errada sobre quase tudo, mas estava certa sobre uma coisa. Às vezes, o fim de uma história é apenas o começo de outra. Eduardo Silva cumpriu sua promessa de mover montanhas pela mulher que lhe demonstrou bondade. Mas, mais importante, eu aprendi que a mulher que foi corajosa o suficiente para ajudar um estranho 23 anos atrás ainda estava ali, ainda forte, ainda capaz de construir algo bonito a partir dos destroços da crueldade alheia. Carlos estava certo sobre uma coisa. Eu havia encontrado algo melhor. Não apenas uma casa ou segurança financeira ou trabalho significativo, mas o reconhecimento de que eu sempre fui digna de amor e respeito, mesmo quando as pessoas mais próximas de mim eram cegas demais para ver isso. A chuva finalmente havia parado,
E tudo o que ela lavou foi substituído por algo incomensuravelmente melhor. Eu aprendi que às vezes você tem que perder tudo para descobrir o quanto você realmente vale. E eu valia mais do que jamais ousei sonhar.